Olá, alunos do meu coração, como vocês estão, minhas princesas? Ó, beijo no coração para vocês, Esther, Maria Eduarda e Chayane Valéria. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria de ciências, expansão e dilatação térmica dos sólidos e líquidos. A dilatação térmica é um fenômeno no qual um corpo sofre variação em suas dimensões, quando sua temperatura aumenta, certo? Podemos dizer que todos os corpos, sólidos, líquidos ou gasosos, quando eles são aquecidos, podem sofrer o quê? Uma dilatação térmica. Assim, o processo de dilatação ocorre por conta de aumento o quê? Da agitação, certo? A dilatação térmica é o aumento o quê? Das dimensões do corpo, a partir do aumento de quê? Da temperatura. Dizemos que a dilatação do corpo está relacionada o quê? À agitação térmica das moléculas que compõem esse corpo. Pois já sabemos que quanto mais quente estiver o corpo, mais será a agitação o quê? Das suas moléculas. Quanto mais as moléculas de um corpo vibram, agitam, mais espaço elas precisam o quê? Para vibrar. Dessa forma, o aumento das dimensões do corpo se dá pelo aumento do espaço entre as moléculas que compõem o corpo. Diante disso, se o aumento de temperatura produz expansão térmica do corpo, uma redução de temperatura provocará o que? A diminuição de volume, isto é, provocará a contração do corpo, ele vai perder volume, certo? Como nós já vimos, vamos levar em consideração três tipos de dilatação térmica, tá? Dilatação linear, que está ligada ao aumento do comprimento do corpo. Quando ele é aquecido, ele aumenta. A dilatação superficial, que está ligada ao aumento do comprimento e da largura, ou seja, aumento em duas dimensões, certo? E a dilatação volumétrica, que está ligada ao quê? Ao aumento do corpo em três dimensões, ou seja, além da temperatura do corpo sofrer a variação no comprimento, ela sofre na largura e na altura também, certo? Em geral, é difícil perceber a olho nu. Isso é, através de instrumentos, a dilatação térmica dos corpos aí, certo? Aí no nosso cotidiano, nós podemos deparar diversas situações nas quais é necessário levar em conta a expansão térmica. Um exemplo, quem já viu ali os trilhos dos trens? Quando eles estão colocados ali, em pequeno espaço, né, entre eles. E para evitar o quê? As deformações, quando aquece as calçadas ali, não ficar deformados, certo? Os trilhos, porque eles colocam cimentos ao redor dos trilhos, ok? Assim como os sólidos, líquidos também se dilatam com o aumento da temperatura. Embora os líquidos não tenham forma própria, eles assumem a forma dos recipientes que o contêm, certo? Não definimos para eles os coeficientes de dilatação linear e superficial. Definimos apenas o coeficiente de dilatação volumétrica. Assim, para que possamos estudar a dilatação volumétrica dos líquidos, é necessário que eles estejam contidos em um recipiente, que por sinal também se dilate, ok? Assim, precisamos geralmente levar em consideração duas dilatações, a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente também. Então, meus amores, vocês vão responder as questões da página 48. Já na página de número 49, nós vamos aprender o que é calorimetria, né? Que é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorre entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças, tá bom? É por meio da calorimetria, meus amores, que é possível saber qual é a temperatura, né, o equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observem variações de temperatura ou mudanças de estados físicos do sistema, certo? O que é calor, tia Cris? O que vem a ser calor? Calor é a energia térmica em trânsito.
Quando dois corpos estão em contato térmico, ocorrem transferências de calor entre eles, até que se estabeleça o equilíbrio o quê? Térmico. Nós vimos isso na aula passada, certo? O equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura, certo? E além disso, o calor sempre flui do que tem o corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, até que eles atinjam a temperatura igual, certo? Então, na página de número 51, temos um esquema aí, certo? Fusão. O que é fusão, tia Cris? É o que? A passagem do estado sólido para o líquido. Temos aí vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Temos também a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, certo? Então, temos também a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, e a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso, ou do estado gasoso para o sólido, certo? Então, vocês vão realizar essa pesquisa das mudanças de estado físico descritos anteriormente, que eu acabei de falar, certo? Ou seja, vocês vão dar exemplos de cada um aí. Eu vou ajudar vocês no primeiro, certo? Então, fusão, um exemplo de fusão, derretimento de cubos de gelo, o resto é com vocês, beleza? Então, os estados aí dos corpos isolados. Termicamente, do exterior, essa transferência irá ocorrer até atingir o equilíbrio térmico, né? Ou seja, as temperaturas ficarem iguais, equilíbrio térmico. Vale ainda ressaltar que um corpo não possui calor, ele possui energia interna. Portanto, só faz sentido falar em calor quando essa energia está sendo o quê? Transmitida. A transferência de energia na forma de calor, quando produz no corpo uma mudança na sua temperatura, é chamada de quê? De calor sensível, certo? E quando ela gera uma mudança no seu estado físico, é chamado de calor latente. A grandeza que define aí essa energia térmica em trânsito é chamada de quantidade de calor, representada pela consoante Q maiúsculo. No sistema internacional aí, a unidade de quantidade é o joule, representado pelo J maiúsculo, certo? Contudo, na prática, usa-se também uma unidade chamada de caloria, representada pela sigla Cal, utilizada para representar o que? Quantidade de energia em forma de calor recebida ou cedida por um corpo, certo? O calor específico, meus amores, é a capacidade térmica, certo? Representado pela consoante C. É a constante de proporcionalidade da equação fundamental da calorimetria. O seu valor depende diretamente da substância que constitui o corpo, ou seja, do material qual é feito. Podemos ainda definir uma outra grandeza chamada de capacidade térmica, que o seu valor está relacionado aí ao corpo, levando em consideração a sua massa e a sua substância de qual é feito, certo? A mudança aí de estados, né? Nós podemos ainda calcular a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo que gerou uma mudança em seu estado físico. Certo, queridas? Então, para tal, devemos assinalar que durante o período em que um corpo está mudando de fase, sua temperatura é o quê? Constante, certo? Já nas trocas de calor, quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, essa transferência de calor acontecerá de forma que o corpo com maior temperatura sempre vai ceder para o de menor temperatura, certo? Já nos sistemas isolados termicamente, essas trocas de calor irão ocorrer até que seja estabelecido o equilíbrio térmico do sistema. Nessa situação, a temperatura final será a mesma para todos os corpos envolvidos, certo? Assim, a quantidade de calor cedida será igual à quantidade de calor absorvida. Em outras palavras, a energia total do sistema se conserva, certo? Muito bem. Já no fluxo de calor, a transferência de calor entre dois ou mais corpos ocorre ao longo do tempo, certo? Propagação de calor.
A propagação de calor, minhas queridas, entre os corpos ocorre de 3 maneiras: na condução, convecção e irradiação, certo? Na condução, convecção e radiação são as 3 formas de transferência de calor. Na condução térmica, a propagação do calor ocorre através da agitação térmica dos átomos e moléculas. Essa agitação é transmitida ao longo do corpo, enquanto existe diferença entre temperatura entre as diferentes partes. E é importante notar que essa transmissão de calor necessita de um meio material para ocorrer. Ela é mais efetiva nos sólidos do que nos corpos fluidos. Existem substâncias aí que permitem essa transmissão com maior facilidade, que são os condutores de calor. Tá? Os metais, de uma maneira geral, são bons condutores de calor. Por outro lado, há os materiais que conduzem mal o calor e são chamados de isolantes térmicos, certo? Que é o caso, por exemplo, do isopor, da cortiça e da madeira. Então, um exemplo dessa transferência aí de calor por condução acontece ao mexermos em uma panela no fogo, com uma colher de alumínio, por exemplo. O que é que vai acontecer? Nessa situação, rapidamente a colher esquenta, sim ou não? E queima a nossa mão. Não é verdade? Por isso, é muito comum usarmos colheres de madeira para evitar o quê? Esse aquecimento rápido. Já na convecção térmica, a transferência de calor acontece por transporte do material aquecido, em função da diferença da densidade. A convecção acontece nos líquidos e nos gases. Quando uma parte da substância é aquecida, a densidade dessa parte diminui, certo? Essa mudança na densidade cria um movimento no interior do líquido ou do gás. A parte aquecida irá subir e a porção densa irá descer, criando o quê? O que chamamos de correntes de convecção, certo? Isso explica aí o aquecimento da água numa panela, por exemplo, que acontece por meio das correntes da convecção, onde a água que está mais próxima do lume, ela sobe, enquanto a que está fria, desce, ok? Então, meus amores, na irradiação, que também é uma fonte de luz, uma forma de calor, quer dizer, tá? Na irradiação térmica corresponde à transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transmissão de calor ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. Desta forma, a irradiação pode ocorrer sem que os corpos estejam em contato. Por exemplo, a irradiação solar, que incide no planeta Terra. Ao atingir um corpo, parte da radiação é absorvida e parte é refletida. A quantidade que é absorvida aumenta a energia cinética das moléculas do corpo, que é o que? A energia térmica. E os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação, que incide aí sobre eles. Ao passo que os corpos claros refletem a maior parte da radiação, desta maneira, corpos escuros, ao serem colocados ao sol, aumentam muito mais, certo? Rapidamente sua temperatura ela eleva, né, do que os corpos de cor clara. Muito bem, então vocês agora vão responder as páginas de número 60 e 61, vão ler a página 62 e para responder as páginas de número 63 e 64. E vocês podem rever os vídeos, tá, da explicação da aula anterior, para vocês estarem fazendo essas páginas aí, e também vão responder atividades do livro de atividades, da página 12 até a página 15, ok? Terminando, manda pra tia Cris. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e ó, até a próxima aula. Tchau, tchau! Amo vocês, minhas queridas!